a nossa aula de língua portuguesa desta semana, páginas 231 a 249. Palavras em jogo. Final de palavras. Eu, el, eu, com L no final. Leia os versos e observe as palavras destacadas. Era uma vez um filhote de cascavel. Se distraiu, comeu um chapéu. Leia em voz alta as seguintes palavras destacadas nos versos: cascavel, comeu, chapéu. O que você nota quanto ao som da última sílaba das palavras chapéu e comeu? Embora as duas palavras terminem com as vogais e u, em chapéu, a letra E tem som aberto, é. Em comeu, a letra E tem um som fechado, e. E quanto à escrita dessas sílabas? As duas palavras têm o final escrito com as mesmas letras, E e U. Só que em chapéu, o E é acentuado e em comeu não é acentuado, né? Não tem acento. Compare agora as palavras cascavel, chapéu. O que você observa quanto ao som final das palavras? São semelhantes. O que você percebe quanto à escrita final das duas? As duas palavras terminam com letras diferentes, uma com el, e e l, outra com eu, e e u. Decifre a carta enigmática a seguir. Reescreva no caderno, substituindo os desenhos pelo nome das figuras e os verbos destacados pela forma no passado. Então, o sol, aqui no texto está brilhar, porque é o verbo, né, o tempo do verbo, mas você tem que reescrever o texto modificando o verbo. Então, vai ficar: o sol brilhou muito no último domingo. Pedro acordou cedo e resolveu pescar. Pegou seu anzol, embrulhou em papel e guardou na mochila junto com o carretel de linha de pesca. Quando entardeceu, Pedro voltou para casa com tanto peixe que precisou até colocar no chapéu. Então, releia as palavras escritas, observando o final de cada uma delas. Depois, né, das duas palavras escritas, copie duas que têm escrita semelhante para o mesmo som final. Então, papel, carretel. Duas que têm escrita semelhante, mas o som final é diferente. Então, resolveu, entardeceu e chapéu. Complete o quadro abaixo com outras palavras que terminem com as mesmas letras e com o mesmo som de cada coluna. Então, veja aí: cascavel, pincel, mel, coronel, chapéu, céu, escarcéu, fogaréu, comeu, mexeu, correu, bebeu, prendeu, colheu. Releia o quadro da atividade 2 e responda. O que você observou quanto ao som final das palavras nas três colunas? Então, que a letra E pode ter som aberto ou fechado. A letra L é pronunciada de forma semelhante ao som da letra U no final das palavras. E o que você notou quanto à escrita? Então, na escrita são diferentes. O E pode receber ou não acento e ser seguido da letra L ou da letra U. Então, vocês viram que as palavras, no final de algumas palavras, o som pode ser parecido, mas a forma de escrita é diferente. Observe que no quadro da atividade 2, todas as palavras da terceira coluna são verbos, indicam ações. Em que tempo e pessoa as formas verbais da terceira coluna estão escritas? No passado, na terceira pessoa do singular. Escreva a forma verbal da terceira pessoa do passado dos seguintes verbos. Então, verbos bater, bateu, mexer, mexeu, comer, comeu.
Leia as palavras a seguir e escreva na coluna adequada. Então, são formas verbais: correu, amoleceu, varreu, teceu, desceu e remexeu, que são ações, né? Coisas que fazemos. Então, o que não é forma verbal, que não são coisas que eu faço, né? Podem ser objetos ou lugares. Então, liceu, breu, judeu, museu, pneu e Romeu. Então, são palavras, substantivos. Quando não temos certeza se uma palavra terminada em eu é ou não forma verbal da terceira pessoa do passado, podemos fazer um teste. Colocar o pronome ele ou ela antes da palavra. Releia as formas verbais do quadro da atividade 6 e faça o teste oralmente. Então, ele correu, ela amoleceu, ele teceu, ele varreu, ele desceu, ele remexeu. Então, nós sabemos que é a terceira pessoa, né, do passado de um verbo, ele. Que outro recurso poderá nos ajudar se tivermos dúvidas sobre o uso de eu ou ele, ou u no final das palavras, né? Com acento, sem acento, com u, com l. Um dicionário para eu poder saber se a escrita está correta. Adivinhas. Na cultura popular, um jeito gostoso de brincar é descobrir respostas para adivinhações. E estas adivinhas são desafios para vocês se divertirem. Então, leia aí as adivinhas e corrija. Autoavaliação. Faça um X na coluna que mostra como você se saiu nessa unidade. Então, vocês já sabem, né? Sempre vocês vão ler as perguntas e fazer um X naquela resposta que você acha que mais você se identifica, certo? Unidade 8, mapa e roteiro de passeio. Que tal fazer um passeio divertido? Para onde será esse passeio? Observe o mapa para descobrir. Compreensão do texto. Qual é o local do passeio e onde fica? Um zoológico fica na cidade de São Paulo. O que mais chamou sua atenção nesse passeio e por quê? Qual é a cor predominante no mapa? Qual poderia ser o passeio? A cor verde. O zoológico fica em uma área com muitas árvores. Por que há espaços grandes na cor azul? Porque representam lagos. A L é a abreviatura da palavra alameda, que se refere a ruas rodeadas por árvores. No mapa, encontre a entrada do zoológico e escreva o nome da alameda da entrada. Então, o nome é Alameda Principal. Observe o símbolo da enfermaria e escreva o nome da alameda onde fica esse local. Alameda Urso. Observe os animais ilustrados no mapa. Qual deles você mais gostaria de ver de perto? Se você fosse visitar esse zoológico, por quê? Qual alameda fica mais próximo do animal que você escolheu? Respostas pessoais. Roteiro de passeio. Zoológico de São Paulo. O Zoo Paulistano foi fundado em 1958, mas segue princípios modernos, tentando reproduzir ao máximo o habitat dos animais e facilitando a visualização deles pelas pessoas. Entre os destaques do parque há o formigueiro gigante de saúvas, que existe desde 1990, o passeio crepuscular noturno e o programa Falcoaria, para observar falcões e gaviões, treinados em seus belos voos. Telefone antes para conferir o próximo evento. A administração criou 3 roteiros, sinalizados a partir da alameda principal. Então, veja aí quais os roteiros. Roteiro vermelho, roteiro azul e roteiro laranja. Compreensão do texto. Desafio. Encontre nos roteiros do Zoológico de São Paulo o nome dos animais do quadro abaixo. Depois, registrem a resposta. Rei da selva no Brasil, macho da onça pintada. Rei da selva na África, leão.
As crianças adoram leão marinho. Maior ave brasileira, ema. Maior mamífero terrestre brasileiro, anta. Uma espécie de mico-leão ameaçado de extinção. Mico-leão dourado, de cara dourada ou preto. Jacaré que mede cerca de 2 metros de comprimento. Jacaré de papo amarelo. No parágrafo inicial, antes dos roteiros, são apontados 3 destaques do parque: o formigueiro gigante, o passeio crepuscular e o programa Falcoaria. Em qual dos destaques é possível ver morcegos? Qual deles mostra gaviões treinados? No passeio crepuscular noturno, o programa Falcoaria. Qual dos 3 destaques você gostaria de conhecer e por quê? Resposta pessoal. Os roteiros têm nomes de cores: vermelho, azul e laranja. Escreva a cor correspondente ao roteiro em que se podem visitar os animais abaixo. Então, para ver o urso, roteiro azul. Jaguatirica, roteiro vermelho. O leão, roteiro laranja. E o elefante africano, roteiro laranja. Em qual dos roteiros está o formigueiro das saúvas? No roteiro azul. Linguagem e construção dos textos. Releia um trecho do roteiro vermelho. Comece na Alameda Bisão, onde está o leão marinho, que a criançada adora. Destacam-se ainda a tartaruga da Amazônia e a anta, maior mamífero terrestre brasileiro. Ande mais um pouco e encontrará uma boa variedade de tartarugas, cágados e jabutis na Alameda Tartaruga. Logo vem a Alameda Felinos. Assinale as alternativas verdadeiras nesse trecho do roteiro. As frases são claras e diretas, alguns animais são destacados. Observe as expressões em destaque no texto. Comece mais um pouco, logo vem. Assinale a alternativa adequada. Essas expressões indicam sequência de ações, né? Então, comece mais um pouco, logo vem. Releia esses trechos. Comece na Alameda Bisão, onde está o leão marinho. Ande mais um pouco e encontrará uma boa variedade de tartarugas. Na Alameda Lago, você vê uma série de macacos. A quem essas frases se dirigem? Ao leitor do roteiro ou a possíveis visitantes do zoológico. Nos roteiros é muito comum usar expressões verbais como essas: comece, veja, ande, pegue, não perca, vire. Essas expressões verbais indicam ordens e sugestões. Releia este trecho e assinale a alternativa adequada. Pegue à direita, Alameda Urso, e depois vire à esquerda. Essas frases indicam direção a seguir. Converse com os colegas. O roteiro do Zoológico de São Paulo pode auxiliar os visitantes durante o passeio. Por quê? Hora de organizar o que estudamos. Então, observe aí, complete, corrija com atenção, né? Qual o significado de roteiro de passeio, que tipo de texto ele é, qual é a intenção. Então, corrija direitinho. Comparando mapa e roteiro. Observe no mapa os trajetos A, B e C e depois siga as instruções. Localize a entrada do zoológico e a alameda principal. Releia cada um dos 3 roteiros da página 240 e procure identificar qual deles corresponde a cada um dos trajetos. Pintem os quadros de acordo com a cor de cada trajeto. Então, o trajeto A você vai pintar de laranja, o trajeto B de azul e o trajeto C de vermelho. Qual trajeto é o mais longo? O trajeto A, o que você pintou de laranja. Observe no mapa como está indicado o local onde fica cada animal. Passa pelo hipopótamo, o trajeto A. Passa pelo pinguim, o trajeto C. Legenda nos mapas. Utilizar o desenho dos animais para representar o local em cada um deles pode ser encontrado no zoológico. Faz com que pessoas de diferentes idades e países consigam ler com facilidade essas informações no mapa. Em mapas turísticos e roteiros de passeios, é bastante comum encontrar desenhos mais realistas como esse. Outra forma de facilitar a leitura de mapas é usar legendas.
Então, o que são legendas? São textos geralmente curtos com explicações sobre o que significam diferentes imagens, utilizadas em um mapa, por exemplo. Elas podem empregar cores, linhas e símbolos para dar informações ao leitor e facilitar a compreensão do que está representado. No mapa do zoológico das páginas 238 e 239, encontrem a legenda por cores e respondam: qual foi a cor usada para indicar os lagos? Azul. Localizem as 3 áreas para piquenique no mapa do zoológico indicadas desta forma na legenda. Então, olha aí o desenho. Área para piquenique. Escreva o nome das alamedas onde essas áreas para piquenique estão indicadas no mapa. No trajeto do roteiro vermelho, na Alameda Bisão. No trajeto do roteiro azul, na Alameda Zebra. No trajeto do roteiro laranja, na Alameda Lago. Qual das áreas vocês escolheriam para fazer piquenique? Por quê? Resposta pessoal. Agora observem os símbolos utilizados na legenda do mapa do zoológico. Localizem o símbolo usado para os sanitários e os encontrem em cada um dos trajetos. Depois assinalem as alternativas que completam corretamente as frases. No trajeto do roteiro vermelho, os sanitários ficam próximos do leão marinho e da área para piquenique. No trajeto do roteiro azul, os sanitários ficam na Alameda Zebra. No trajeto do roteiro laranja, há sanitários perto do hipopótamo. Se vocês estivessem na entrada e precisassem ir com urgência ao sanitário, a qual deles vocês iriam? Por ser o mais próximo, ao sanitário próximo do leão marinho. Vamos imaginar que você e seus colegas fizeram uma visita ao zoológico. Chegou a hora de ir embora e vocês combinaram um ponto de encontro. Então, roteiro azul, roteiro laranja. Você está no espaço do urso de óculos e seus colegas no espaço do camelo. O ponto de encontro é em frente ao espaço da girafa, perto dos serviços de alimentação. Indique os caminhos que cada um deve fazer para conseguir chegar ao ponto de encontro. Para isso, escreva o nome das alamedas que levarão cada um até o ponto combinado. Você, Alameda Urso, Alameda Elefante, Alameda Girafa. E os seus colegas, Alameda Leão, Alameda Planície Africana, Alameda Condor, Alameda Girafa ou Alameda Leão, Alameda Lago, Alameda Girafa. Em sua opinião, esse mapa traz informações suficientes e claras para facilitar um passeio zoológico? Por quê? Resposta pessoal. Você daria alguma sugestão para alterar esse mapa? Qual? Resposta também pessoal. E aqui, hora de organizar o que estudamos, tá? Observe e leia com atenção esse esquema a respeito de mapa de roteiro. O que é mapa de roteiro, né? Quais são as características dele? Leia com atenção. Esta foi a nossa aula de língua portuguesa desta semana.